Nós estamos aqui com a nutricionista Karine para falar um pouquinho da reeducação alimentar. Bom dia, Bom seja dia. bem-vinda. Obrigada. Você Bom dia. acompanhou a matéria? E é Acompanhei. real, né? Muita gente acaba querendo engordar bastante, porque não tem o peso ideal Uhum. para a cirurgia e acaba ainda, né, engordando para fazer a cirurgia, não é isso? Isso. Na verdade, a cirurgia bariátrica virou uma cirurgia estética, né? Porque, na verdade, as pessoas precisam ter algumas comorbidades, né? Um conjunto de sintomas, de patologias, por exemplo, a pessoa ser diabética, ter pressão alta, ter um peso bem elevado, ter um histórico familiar. E a maioria das pessoas não tem isso. Então, assim, o que elas acabam, por causa dessas tentativas sucessivas que não obtêm sucesso, elas acabam entrando em contato com um cirurgião que vive disso. Então, elas acabam engordando para chegar num peso, porque tem um peso que, se a pessoa tiver com esse peso elevado, né, ela não precisa ter essas comorbidades. Então, é uma facilidade, a pessoa já está com peso alto, alterado, né? Então, ela acaba engordando mais para não precisar ter essas comorbidades. E daí ela vai fazer a redução do estômago e daí vem todo aquele processo. No caso da Rosiane, ela disse que foi super positivo para a vida dela, né? Trouxe um retorno bom, mas é preciso fazer um acompanhamento psicológico, né? Porque às vezes faz a redução, né? Mas a cabeça continua a mesma, né? E a pessoa sofre muito com isso. Com certeza, porque o psicológico não acompanha, né? Não acompanha o processo que está sendo feito no corpo. Então, é muito agressivo, diminui assim o volume do estômago para um quarto, praticamente desvia todo o intestino. Então, a pessoa ela não consegue, né, ingerir, porque ela não tem onde o estômago para comportar o alimento. E quando chega no intestino, que é a parte de absorção, ela não faz absorção praticamente de nenhum tipo de vitamina. Então ela vai, com o passar do tempo, desenvolver anemia, porque ela não está tendo absorção de vitamina, queda de cabelo, né? A consequência, queda de cabelo, queda de unha, a pessoa fica apática. E o psicológico não acompanha mesmo, é comprovado. E alguns casos a gente sabe que é necessário, mas outros, de repente, já pode ser, pode tentar a reeducação alimentar, não é isso? É sempre necessário fazer uma reeducação alimentar primeiro. Acho que 90% dos casos não é necessário fazer a cirurgia, porque a cirurgia 90% é o número. é recomendada para aquele obeso mórbido mesmo, que não consegue se locomover, né? E a maioria das pessoas não, elas estão com peso alterado, né? Vem com histórico a vida inteira com peso alterado. Então ela acha, né, a solução fazer a cirurgia, porque daí ela não vai engordar mesmo, porque ela não está tendo absorção, não vai conseguir ingerir, entendeu? Então Ou a seja, é uma reeducação solução mais prática, né? mais prática, né? Vendo a esses olhos, sim. Mas e a reeducação? Como que a gente pode ajudar as pessoas em casa, né, a viver a reeducação alimentar? Porque hoje, eu até comecei o programa falando isso, todos os especialistas, não precisa ser um nutricionista, mas todos os especialistas que a gente passa hoje, eles falam de alimentação e de exercício físico. Isso é regra para todos os médicos hoje, por causa do índice da obesidade, que tem crescido muito. Falar de reeducação alimentar hoje ainda é difícil? Como é que é isso? É, porque eu acho que tudo que mexe com comportamento, né, alteração de hábito, é complicado, né? Por exemplo, né, numa outra área, uma pessoa fumante que quer parar de fumar, ela tem que mudar o hábito. E na reeducação alimentar também, é um processo longo, onde a pessoa tem que aprender, então é um aprendizado, onde ela vai começar a aprender novos hábitos alimentares saudáveis, né? Então ela tem que abrir mão de todo aquele hábito que ela levou a vida inteira para adquirir, tem que abrir mão. Então é um processo demorado, diferente da dieta, né? Dieta é um estalo, a pessoa está naquele período, ela vai conseguir chegar ao seu objetivo, mas depois daquele período ela vai voltar. Então, a reeducação alimentar é o mais indicado. Eu trabalho com reeducação alimentar, eu sempre falo para os meus pacientes, né? É um processo, você vai aprender a se alimentar. Então, ela vai começar a substituir os alimentos. É bem interessante. E a pessoa consegue, com acompanhamento, consegue. Agora também existe muito riscos, né, nessas dietas que são oferecidas. Se você vai na internet e coloca lá dieta, você vai achar infinidade delas, né? Elas também é risco, né? Porque acaba cortando, por exemplo, carboidrato, né? Tem aí dietas de carboidrato que tira tudo. Tem de glúten, tem de carne, de proteínas, enfim, é uma infinidade também de dietas. Quais são os riscos dessas dietas? Bom, a dieta é assim, né? A gente com dieta trabalha
praticamente por um período curto de tempo. Então, naquele período, ela vai restringir, né, como você disse, carboidrato ou proteína, vai restringir gordura. Então, na verdade, ela não está se alimentando de toda a variedade, não está ingerindo o que ela precisa ingerir. E aí ela pode ficar deficiente de algum nutriente, ou de carboidrato, que é o essencial, ou de proteína, ou do mínimo de gordura também, que é essencial. Então, naquele período, ela consegue chegar ao seu objetivo, mas depois... E nesse período que ela consegue chegar ao seu objetivo, talvez ela tenha uma outra consequência, devido a essa restrição que ela está fazendo. E como colocar em prática a reeducação alimentar? Bom, eu indico, né, a gente sempre indica que é necessário procurar um profissional. Então, a pessoa procura um profissional, nutricionista, a gente vai fazer toda a investigação, a gente conversa bastante para saber mesmo o comportamento, né, o relacionamento que ela tem com a comida também é importante, a gente trabalhar isso, o que ela está acostumada a comer, onde ela cresceu, como a família dela também se alimenta. Então, a gente faz toda essa investigação, o que ela gosta, o que ela não gosta. E aos poucos a gente vai mudando, vai substituindo uma coisa por outra. Por exemplo, uma pessoa que não come fruta, né? Eu não começo com 5 frutas, que é indicação por dia. Então, a gente começa com uma, depois pula para 2, 3, e assim a gente vai conseguindo chegar à nossa meta. Então, a gente trabalha com metas, né? Com progressão. Agora, como saber a quantidade e variedade do alimento, né, ao longo do dia? Isso é um acompanhamento que precisa ser feito? Como é que a gente percebe isso? Bom, acho que para ilustrar bem legal, a gente sempre usa a pirâmide, né? Que a maioria das pessoas conhece, a pirâmide alimentar. Então, lá ela começa com a base, né, que são os carboidratos, vai subindo. Então, assim, a quantidade que a gente fala de porcionamento por dia, a gente começa com, por exemplo, 6 porções de carboidrato, então a gente vai explicando que é a base da alimentação, que é o que a gente precisa para formar energia. E, né, o topo da pirâmide é a gordura e os açúcares. Então, fica bem ilustrado a base e vai diminuindo, né? Então, a base é o que a gente mais precisa comer, depois vem as verduras, as frutas, a proteína, a carne vermelha. E o cume, que é a gordura e os açúcares. Então, fica bem ilustrado. E a gente vai passando aos pouquinhos isso para a pessoa. Agora, quais são os alimentos que devem ser evitados na reeducação alimentar? O que a pessoa deve evitar a partir de agora, né? Principalmente para quem está acima do peso? Bom, a gente trabalhando com substituição, acho que fica bem interessante. Então, a pessoa que estava acostumada a ficar beliscando, por exemplo, biscoito recheado, né? Às vezes a pessoa ansiosa tem essa necessidade de ficar beliscando, então a gente trabalha com substituição, acho que fica mais fácil. Então, ao invés de ela ficar beliscando pão ou biscoito recheado, a gente coloca alguma fruta ou algum grão integral, uma fruta seca. Então, a gente vai substituindo. É bom, né? A gente sempre fala para cortar refrigerante, né? Então, pessoa que não consegue, eu falo, então vamos passar para o fim de semana. Pessoa que não consegue ficar sem um doce, então vamos colocar depois do almoço alguma coisa mais, uma fruta ou um fruto seco, né? Um chocolate 70%. Então, a gente vai trabalhando com substituição e vai esperando a resposta da pessoa, né? Agora, Karine, as pessoas costumam reclamar que essa reeducação alimentar, às vezes, é caro o que vai se comer. Isso é verdade ou não? Não, porque daí a gente faz, nessa investigação a gente vê, né, as condições da pessoa. Então, por exemplo, fruta a gente pode economizar, né, escolhendo as frutas da época, as verduras da época sempre estão estão mais baratas. Por exemplo, a pessoa fala, mas eu vou ter que comprar um monte de grão, um monte de coisa integral. Não, a gente parte, sei lá, para uma aveia que é mais barata. A gente, né, alguns profissionais ainda tentam, fica bem caro, mas assim, um profissional que costuma aderir bastante, entender a realidade do paciente. Por exemplo, eu estou acostumada com essa realidade de pacientes mais carentes, né? Por exemplo, aqui no posto médico, eu trabalho bastante com as pessoas daqui de perto. Então, a gente sempre costuma fazer esse jogo. Ah, você consegue fazer isso? E, na verdade, se a pessoa, né, ela se alimenta com produtos industrializados, eles acabam sendo mais caros.
Então, às vezes a pessoa tem essa, né? Eu acho que vai sair mais caro, mas na verdade não. Você vai numa feira com R$ 10, você compra muita coisa. E às vezes a pessoa quer comprar maionese, quer comprar biscoito recheado, salgadinho, refrigerante, é caro. Sai caro. Agora, por que as pessoas têm tanto dificuldade de abrir mão, né, daquilo que ela ingere e não faz tão bem para a saúde? O que acontece? Na verdade é esse hábito, né? É complicado, por exemplo, você pega uma pessoa de meia idade, 30 e poucos, 40 anos, a vida inteira ela comeu errado. Então é difícil a gente mudar hábito, mudar comportamento, né? Mas se a pessoa, né, tem meta, não, eu quero isso, eu quero mudar, é mudança de estilo de vida. Eu vou mudar o meu estilo de vida, vou mudar minha alimentação, vou mudar primeiro o meu relacionamento com a comida, né? Então aquilo que eu achava que era gostoso, que era prazeroso, hoje eu tenho a noção de que aquilo me prejudica, aquilo faz mal para mim. Então tem que partir disso, então por isso que tem que haver bastante conversa, né? A gente que é nutricionista também acaba sendo um pouco psicólogo, né? Quando a gente vê que o negócio é um pouco mais complicado, a gente trabalha com um psicólogo companheiro que trabalha junto. Mas a gente acaba conversando bastante, porque é mudança de hábito. Então, às vezes a pessoa espera aparecer alguma doença para daí ter essa conscientização. Então, eu sempre falo, não espere, né? Tá com problema cardíaco, tá com um problema sério, que o médico fala, ó, é isso ou agora é vai isso, ter que né? ser cortado, então é bom não esperar chegar a esse ponto, mas a maioria das pessoas ainda espera chegar a esse ponto. Muitas pessoas dizem assim também, nossa, mas meus avós, meus tios, né, comiam tudo isso aí, carne de porco, gordura de porco, enfim, e não fazia mal. Por que hoje faz? Porque hoje, né, as pessoas vivem com controle remoto na mão, eu não faço atividade física, eu não ando para nada, né? A gente usa máquina para tudo, máquina para lavar roupa, máquina para lavar louça, eu tenho empregada, eu não tenho deslocamento. Então as pessoas mais antigas, elas sim comiam toicinho, comiam carne de porco, comiam angu, comiam farinha de fubá, né? Mas elas trabalhavam na roça, elas andavam, elas não iam de carro fazer tudo, trabalhar, estudar. Então o trabalho cotidiano delas era mais puxado do que agora, né? Então a realidade é bem diferente. Mudou bastante. Agora, é bom as pessoas também, né, lembrarem disso, que hábitos saudáveis, eles também podem evitar, né, doenças. E aquilo que você poderia gastar em remédio, você vai estar gastando em alimentação saudável, não é isso? Com certeza, é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Antes de eu chegar a esse ponto de ter alguma doença, de o meu médico, meu cardiologista, olha, você tem que mudar, né? Então, se eu já tenho esse hábito desde a infância, da adolescência, se na minha casa, é bem importante falar disso. Não adianta a pessoa sozinha querer mudar. A família, as pessoas com quem ela convive também tem que mudar, entendeu? A pessoa não vai conseguir sozinha, ela precisa de ajuda. Então, não faz mal, não estou de dieta, eu mudei meu hábito alimentar, entendeu? Então, eu me alimento um pouquinho melhor, eu procuro ingerir alimentos mais saudáveis, são escolhas, né? E faz a diferença. É bem melhor eu já ter uma prevenção do que depois eu chegar a alguma doença e ter que ter uma mudança brusca, daí fica bem mais complicado. E a reeducação ajuda também na perda de peso, né? Ajuda, né? Eu sempre trabalho assim em consultório, né? Eu falo assim, mudança de comportamento, você está numa reeducação alimentar, mas a pessoa consegue chegar ao objetivo, né? A gente trabalha com reeducação alimentar com vários objetivos, eu preciso diminuir meu colesterol. Então, eu vou começar no processo de reeducação, eu preciso diminuir peso, eu vou começar no processo. E daí é um processo mesmo, às vezes chega a anos, né, da pessoa começar devagar, e daí ela vai se empolgando, e com o resultado que ela vai adquirindo, daí ela vê que está dando, fazendo a diferença. E é possível perder bastante peso sem ter que chegar, né, em cirurgias também. Isso é muito importante. E é uma coisa que vai mudar para sempre, né? Você vai reeducar aí, você vai começar a comer bem, vai ajudar na sua saúde e com certeza, né? Até é tanto que às vezes quando você chega no grau, como você disse, né, de situações que o próprio médico vai dizer, olha, não dá mais, tem que parar, você para e a sua saúde melhora com certeza, né? Olha, muito obrigada, viu, pela sua participação, obrigada pelas dicas, né? A gente está começando a semana, segunda-feira, todo mundo quer fazer uma dieta, né? E por que não começar pela reeducação, não é isso? Com certeza. Tá certo, obrigada pela sua participação, Deus te abençoe, Obrigada a você, viu? amém.